Meu Deus, tô ficando careca. Maternidade vem com calvície, olheiras. Bora começar? Fala galera, começando mais um vídeo. Eu sou Laís, mamãe de primeira viagem, e hoje eu decidi dar alguns conselhos que eu gostaria de ter ouvido antes de ter tido meu filho. Bora lá? Antes de começar todos os vídeos, eu me sinto muito na obrigação de falar que isso aqui não é uma verdade absoluta. Eu nem sou, uma pessoa que possa falar sobre o assunto com propriedade. Eu conto aqui as minhas experiências, aquilo que eu passei, aquilo que eu descobri, aqueles conselhos que eu recebi, coisas que eu li, que isso aqui é um canal de troca. Então, se a sua experiência foi diferente, se você tem algo para contar, comenta aqui embaixo, compartilha isso comigo e com todas as pessoas que estiverem assistindo, porque esse é o meu objetivo. Eu, quando engravidei, procurei muita coisa, li muita coisa, e eu acho importante que a gente diga que não existe uma verdade absoluta, que não existe uma verdade única. Claro, tirando as exceções das orientações médicas, porque você precisa seguir as orientações do seu médico, mas fora isso, cada mãe é de um jeito, cada bebê é de um jeito, cada gestação é uma gestação. Então eu acho que é muito bacana você poder pesquisar o máximo que você puder, ler o máximo que você puder, ouvir o máximo de conselhos, e aí você vai escolher como você vai fazer na sua gestação, se você vai fazer todas as coisas, se você não vai fazer nenhuma coisa, tá tudo bem. Você vai escolher a forma que você vai agir na sua gestação com o seu bebê. Então, agora vamos entrar no assunto. Eu vim aqui dar alguns conselhos que eu gostaria de ter recebido quando eu tava grávida, né? Antes de ter um neném. Eu gostaria que alguém tivesse me falado essas coisas. E aí depois que eu tive o neném, né? Que eu tô com um neném pequenininho em casa, durante essa quarentena, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu gostaria de ter ouvido esses conselhos. E aí eu decidi compartilhar esses conselhos com vocês. Eu espero que seja útil. Então, o primeiro conselho é: não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu sei que isso é bem óbvio, mas às vezes, quando a gente precisa pedir ajuda, a gente fica um pouco constrangido. Constrangido de dizer que a gente está cansado, constrangido de dizer que a gente precisa de um tempinho só pra gente. Não sei, parece meio egoísta, sabe? E eu quis começar com esse conselho exatamente porque ele parece óbvio, mas ele é muito difícil. Eu acho que a gente precisa pedir ajuda em vários momentos quando a gente está com um recém-nascido. Tanto para aquilo que a gente não sabe, para aquilo que a gente está aprendendo. Eu acho que não tem problema nenhum dizer, tipo, eu não sei. Eu já contei em outros vídeos a minha experiência que eu fiz um curso de maternidade, um curso de gestante que a minha maternidade oferecia, porque eu não sabia, e eu não sabia nada. Eu não sabia segurar um bebê, eu não sabia dar banho num bebê, eu não sabia trocar fralda, eu não sabia como eu ia fazer para acalmar o meu filho, e isso me apavorava. Quando eu pensava, meu Deus, ele vai ficar chorando e eu vou ter que acalmar, porque todo neném que eu conheço, se chorasse, eu devolvia pra mãe. Agora eu sou a mãe. E isso me assustava, mas também eu acho que a gente tem que ter coragem de pedir ajuda quando a gente não tá aguentando mais, porque sim, vão chegar esses momentos. E aí a gente precisa ter coragem de pedir ajuda para um amigo, para um familiar, para o próprio marido, né, de esclarecer para o pai ali da criança, o marido, que, olha, não tô legal, eu preciso de um tempinho pra mim, eu preciso tomar um banho demorado, eu preciso, sei lá, fazer alguma outra coisa pra distrair a minha mente, porque às vezes a gente fica o tempo inteiro com o neném, né, o pai às vezes volta ao trabalho e a gente ainda tá com o neném, porque a mulher, né, tem uma licença maior para as mulheres, para as mamães que não trabalham, para as mamães que trabalham, para as mamães que não trabalham, vão poder ficar em casa, né, com o nenenzinho, mas para as mamães que têm que voltar a trabalhar, elas têm uma licença maior do que os papais, e às vezes é muito cansativo quando o papai chega, né, quando seu marido chega do trabalho, você precisa de ajuda, você precisa dar uma respirada. Às vezes a gente se cansa, né, porque parece feio falar isso, porque, poxa, é o seu filho, e você amou, e você desejou, mas, gente, é um neném, e ele precisa de atenção 24 horas, e ele necessita muito de você, né, a mãe, assim, que amamenta,
o neném fica muito dependente de você e é cansativo. E tá tudo bem você pedir ajuda, você dizer que você não tá aguentando, você dizer que você precisa dar uma respirada. Tá tudo bem, sabe? É normal você precisar de ajuda de vez em quando, né? Então não tenha vergonha de pedir ajuda. E aí eu vou para um outro extremo até para as mamães que estão se sentindo um pouco diferentes, talvez com algum traço de depressão, né? Que pode ser uma depressão pós-parto, inclusive, mas só uma depressão de perceber que a sua vida modificou mais do que você achava que ia modificar. Para as mamães que passaram pelo baby blue, enfim. Peça ajuda, sabe? Peça ajuda para um profissional, peça ajuda para alguém que talvez vai te orientar e vai te encaminhar para esse profissional. Não guarde para você. Sabe, é um momento muito difícil, de muitas mudanças, não guarde pra você. Segundo conselho seu filho vai sobreviver a você. Eu sei que também parece loucura, mas como eu falei, eu não sabia nada. E eu tinha muitos medos, tipo, meu Deus, meu filho vai... Assim, a minha ideia era, eu vou precisar suprir todas as coisas, só eu e meu marido, né, claro, mas... Eu vou precisar saber, por exemplo, o que ele quer. Eu não sei, é muito desesperador saber que alguém vai depender completamente só de você e do pai. Então, eu ficava um pouco desesperada e eu não sabia se eu ia sobreviver, se a criança ia sobreviver. E tá tudo bem, a criança vai sobreviver a você. Eu me lembro que eu tava assistindo um episódio da série Modern Family, Família Moderna. E tem... Ai, gente, alerta de spoiler. E tem um episódio que tem um casal homoafetivo na série e eles adotam uma menininha, a Lily. E quando a Lily ainda é bem pequenininha, eles sem querer estão passando e esbarram a cabecinha dela na parede. E eles ficam, obviamente, desesperados. Eu também ficaria desesperada se fosse comigo, né? E aí eles vão correndo para médico, vão correndo para o pediatra para poder saber se a Lily tá bem, se tem uma coisa errada. E quando chega no pediatra, a pediatra fala, como é que foi que aconteceu? Aí ele fala, eu bati com a cabeça dela na parede, mas foi sem querer, foi de leve, não foi nada forte. Ela fala, demonstra pra eu ver. Aí ele vai e bate a cabeça na parede. Aí ela fala, mais uma vez, por favor, pra eu poder entender. Aí ele vai e bate de novo a cabeça na parede. Aí ela pergunta, você tá bem? Aí ele fala, eu tô bem. Aí ela fala, então, sua filha também tá bem. E aí ela faz uma brincadeira falando que os recém-nascidos já vem com eles um preparo, tipo, eles já vêm preparados para os pais de primeira viagem. E eu achei isso incrível, porque eu acho que é exatamente isso, assim, o seu filho já vem preparado para você. E o legal é que o seu filho é seu, sabe? Tipo, eu sei que isso é óbvio, mas a ideia é que você vai moldar o seu filho a você. A sua rotina, a sua casa, ao que vocês gostam, aos seus costumes. O seu filho é seu. Ele não vai se parecer com o filho de outra pessoa. Ele não vai ser o filho de outra pessoa. Ele não vai agir como filho de outra pessoa. Ele vai agir como o seu filho. Como você decidir que ele vai agir. Enquanto é pequenininho, né? Eu quero dizer que os costumes, as rotinas, se ele vai dormir cedo, se ele vai dormir tarde, se ele vai mamar de 1 em 1 hora, se ele vai mamar de 3 em 3 horas, se ele vai mamar com demanda livre, é você quem vai decidir, sabe? E isso é muito legal. Ele vai sobreviver a você. Terceira dica você não está sozinha. E todas as mamães e os papais de primeira viagem têm as mesmas dúvidas que você. Então, o meu conselho fale com outras pessoas, converse sobre aquilo, leia sobre aquilo, porque você vai descobrir que você está passando pela mesma coisa que muitas outras pessoas. O mundo é muito grande e alguém no mundo vai pensar como você, vai ter a mesma filosofia que você. Então, converse com esses pais que têm a mesma filosofia que você vai poder se identificar. Você vai entender que você não está sozinha, que muitas pessoas enfrentam as mesmas dificuldades que você e isso vai te trazer consolo, vai te trazer conforto e também vai te ajudar a enfrentar as suas dificuldades, sabe? Você não vai ser a primeira mãe e, infelizmente, né, nem a única mãe a enfrentar críticas
Então, tá tudo bem. Procure pessoas que pensam igual a você, ouça as histórias delas, ouça os conselhos delas, as críticas também de outras pessoas e avalie, não traga tudo pra você, não ache que tudo é sobre você, sabe? Avalie o que vale a pena você pensar, o que vale a pena você filtrar e trazer pra você e fazer essas modificações e o que não vale a pena e você deixa pra lá. É muito difícil, eu sei, é muito duro receber críticas quando você é mãe de primeira viagem, porque você tá fazendo o melhor que você pode. Às vezes você tá errando, mas não é proposital, você tá tentando acertar. E aí as críticas às vezes são devastadoras, mas entenda que você não tá sozinha e que as suas dúvidas, todas as pessoas passaram por períodos de dificuldade, que as suas dúvidas, existe alguém que também tem essas dúvidas, sabe? Procure essas pessoas que têm a mesma filosofia, que querem educar os filhos e criar os filhos da mesma forma e se conecte com elas. Vai ser libertador. E aí, sobre essa questão de você não estar sozinha, de outras pessoas estão passando por a mesma fase que você, ou passaram por essa mesma fase, eu me lembro uma história de que quando meu filho estava ia completar 2 meses, ele teve constipação. Não é um termo técnico, porque o neném que tem amamentação exclusiva, a gente não fala que tem constipação, mas ele estava sem fazer cocô durante 5 dias já. E eu me lembro que eu estava desesperada e eu decidi procurar ajuda. Obviamente eu falei com a médica dele primeiro, eu mandei uma mensagem para a médica dele, mas eu comecei a compartilhar com as minhas amigas. Eu tenho várias amigas que estão tendo neném ou que tiveram neném próximos a mim, né? O Bento tem vários amiguinhos com a mesma, que estão passando pela mesma fase, com a mesma idade, com a diferença de 1 semana, 2 semanas. E aí eu tenho um grupo de amigas, e aí eu compartilhei com algumas delas, e elas me deram um retorno de que elas também estavam passando por aquela fase, ou que elas tinham passado por aquela fase, no mesmo período. E aí eu descobri, também depois com a médica me orientando, de que era algo normal de se passar, que era muito comum, que muitos bebês passavam por isso e que alguma hora eles iam fazer cocô e ia ficar tudo bem. E aí eu descobri que o Bento estava irritado por causa disso, né, que ele não estava dormindo bem, que todas as pessoas também estavam passando por aquilo, ou tinham passado por aquilo, e que era normal, e eu estava achando que o meu filho tinha algum problema, tava tipo doente, tava com algum problema no intestino, sei lá, que não tava funcionando direito. E não era. Era uma fase normal, né? A gente, claro, depois tomou as medidas, porque existem medidas a serem tomadas se isso se estender a um longo prazo, mas o que eu quero dizer é que eu tava muito desesperada e que outras mães também estavam passando por aquilo. E quando eu falei, eu me senti acolhida, sabe? Eu entendi que outras pessoas também enfrentaram esses desafios. Você não é a única, o seu filho não é o único, o seu filho não tem um problema, né? Então, foi muito legal. A minha 4ª dica é que, por pior que seja aquele momento, aquele dia, aquela semana, vai passar. Eu tenho recebido de algumas amigas mensagem falando: nossa, quando eu falo com você, você parece estar tão bem, você tem um recém-nascido e você não reclama, ou você tá sempre bem, tá tipo maquiada, arrumada, enfim, animada. Eu tô super animada pra ter mais filhos. E aí elas falam: tá doida, você tá passando por uma fase tão difícil, é um recém-nascido. Todo mundo fala que é super cansativo, que não consegue dormir, enfim. E de fato todas essas coisas, né? É cansativo, eu não consigo dormir, as olheiras estão presentes o tempo inteiro, os meus cabelos não param de cair. Tem dia que eu acho que eu vou enlouquecer, porque eu fico muito cansada, porque Bento tá com neném, cada dia é um dia, cada semana, uma semana nunca é igual, né? Tem semana que ele tá mais tranquilo, tem semana que ele tá mais irritado, tem semana que ele tá... enfim, tá nos períodos de salto, nas épocas dos saltos de desenvolvimento, são períodos muito difíceis, mas eu sempre penso que vai passar, né? O meu filho não vai ser recém-nascido para sempre, aquela fase difícil não vai ser para sempre, e daqui a pouco a gente vai estar vivendo um outro momento, com outras dificuldades, com outras batalhas a serem enfrentadas, né? Porque daqui a pouco ele vai ser uma criança, daqui a pouco ele vai ser um adolescente, daqui a pouco ele vai ser um adulto, e aí a gente vai viver outras fases. Então, vai passar. Por pior que seja, lembre sempre que vai passar.
A minha quinta dica eu ouvi muito e eu acho que é muito válido, porque na época eu não conseguia entender, hoje eu já consigo entender, que é: tire muitas fotos, porque vai passar rápido. E hoje eu já consigo entender, apesar de eu ainda ter um filho pequenininho, eu tirei muitas fotos da minha gestação e eu já tenho saudades, assim, eu olho e falo, nossa, minha barriga estava muito linda, e eu penso, eu tinha que ter tirado mais fotos, e eu tirei bastante foto, mas eu também penso isso a respeito do Bento. Agora que ele já tá com 3 meses, eu fico pensando, eu tinha que ter tirado mais foto dele pequenininho, dele recém-nascido, porque passa muito rápido, e de uma semana para outra semana o neném já é outra coisa, assim, as fisionomias mudam muito rápido, ele cresce muito rápido, você perde aquele momento, sabe? Aquela roupinha que você adorava na outra semana já não cabe mais. Então, registre tudo que você puder, porque depois vai passar e aí não tem mais como voltar. A minha sexta dica é: faça tudo da forma que você sonhou, na medida do possível, é claro. Mas não faça o que é o sonho do outro, ou não faça algo só porque o outro te pressionou a isso, sabe? E aí, isso pra mim entra em todas as coisas, tanto a forma que você vai educar o seu filho, as coisas que você vai usar na formação do seu filho, no seu enxoval, quanto o seu parto, o amamentar, enfim, a sua gestação. Faça tudo do jeito que você sonhou. E é o que eu falei, na medida do possível, porque algumas coisas não vão acontecer da forma que você sonhou. E aí você precisa entender e ficar de bem com a sua história, sabe? E aceitar que você fez aquilo que era possível, mas nem sempre tudo sai como a gente planejou, né? E aí, como eu falei, eu acho que isso inclui o parto. Eu acho que ninguém é mais mãe ou menos mãe porque teve um filho de parto normal, teve um filho de cesárea, enfim. Eu acho que as coisas acontecem, eu acho que depende de como você planejou e você sonhou aquilo a vida toda. Tem pessoas que sonharam a vida inteira em ter um filho de parto normal, outras pessoas falam, Deus me livre, eu não quero sentir dor, e aí sonharem, se planejarem em ter uma cesárea. Tá tudo bem, eu acho que o importante é isso, é você fazer como você deseja. Eu milito por isso, eu sempre falo que pra mim o humanizado é isso, é você ser respeitado dentro da sua decisão, da sua escolha, do seu sonho. Mas entenda que talvez isso não possa acontecer, né? E fique bem com isso. E em relação ao seu filho, da mesma forma, eu tenho amigas que usam fralda ecológica e eu tenho amigas que falam, Deus me livre, eu quero usar a fralda descartável, eu acho que isso é um trabalhão. Então, outras usam chupeta, outras falam, Deus me livre, eu não quero chupeta, acho que vai fazer mal pro meu filho, vai atrapalhar a amamentação. Enfim, umas querem amamentar até os 2 anos, como aconselha a OMS, outras falam não, só até quando ele se alimentar, porque depois eu tenho que voltar a trabalhar e isso pra mim não funciona. Eu acho que você precisa fazer como você planejou, como você sonhou, e estar ciente de que talvez aquilo não funcione e não ficar mal com isso, sabe? E uma outra coisa aqui em relação ao seu filho mesmo você fazendo como você sonhou, como você planejou, você precisa se lembrar que você está gerando e dando a luz, dando a vida a uma pessoa. Ele já é uma pessoa, sabe? Ele não vai se tornar uma pessoa. Ele já é uma pessoa. Ele já vem com alguns temperamentos, com o temperamento, com algumas características, com quem ele já tem a essência de quem ele é, sabe? Ele vai sendo formado, caráter, outras coisas, mas ele já tem um temperamento dele, você vai perceber isso. Eu não consegui entender isso antes de ter um filho. O Bento, eu fico falando que ele é enfesadinho, porque ele é rabugento, sabe? Ele já é velhinho, ele é rabugento, ele reclama, ele parece comigo. Ele já veio parecendo comigo, e isso é dele, e a gente já percebe isso. Então, algumas coisas não vão poder ser do jeito que eu quero, porque ele já é uma pessoa, eu preciso respeitar quem ele é, sabe? E aí, falando sobre isso, sobre você ficar bem com aquilo que você sonhou e com o que vai dar pra fazer, né? Porque dentro do possível, na medida do possível, entra a minha 7ª dica de que não será perfeito, mas faça o melhor que você puder.
porque isso é bem óbvio. Quando você descobrir, quando você engravidar, você vai descobrir que as coisas não vão ser perfeitas. Na vida nada é perfeito. Então não se iluda achando que a sua gestação, o seu parto, o seu filho, isso vai ser perfeito. Educar alguém não é perfeito, sabe? Mas o que vai te consolar é que você tá fazendo o melhor que você pode. Tem um ditado que diz que quando nasce uma mãe, nasce a culpa, né? E eu acho isso um pouco pesado, a gente dizer que uma mãe sempre carrega uma culpa. Eu não sou dessa filosofia e eu não sou muito de carregar essa culpa, porque eu entendo que eu tô fazendo o meu melhor. Eu acho que o que vai te libertar dessa culpa é você saber que você tá fazendo o melhor que você pode, sabe? Dentro das circunstâncias que você tem, dentro da vida que você tem, dentro daquilo que foi possível, dentro daquilo que foi apresentado, dentro da sua condição financeira, dentro daquilo que você conhece, você tá fazendo o melhor que você pode. Então a minha dica é essa: faça o melhor que você pode, porque isso também vai ser libertador. Você não vai carregar uma culpa, você não tem como fazer diferente se você tá fazendo o seu melhor, sabe? Os meus conselhos se complementam. Então, dentro do faça o melhor que você pode, né? A minha 8ª dica, eu acho que a 8ª, já até me perdi, gente. Mas a minha 8ª dica é: ninguém conhece melhor o seu filho do que você. Ninguém está com ele, você é seu companheiro, né? Ninguém está com ele tanto tempo quanto você. Vocês estão com ele, vocês geraram ele, vocês estão com ele desde quando ele estava na barriga, já conhecem ele, vocês estão com ele desde o minuto que ele nasceu. Vocês ficam 24 horas. Então ninguém sabe melhor de quem ele é, como ele gosta, o que ele gosta de fazer, o que ele tá querendo do que vocês, sabe? Então procure, que a resposta está em você mesmo. E a minha última dica é: você não precisa suportar críticas e sugestões se você não quiser. Se você não conseguir dizer que você sabe que aquela pessoa tá falando, porque muitas vezes, gente, eu acho que isso precisa ficar muito claro, as pessoas estão falando, estão dando conselhos, críticas, sugestões, porque elas amam a gente, né? Nem sempre esses conselhos e essas críticas são para destruir a gente, sabe? Para dizer que você tá fazendo tudo errado. Muitas das vezes são de pessoas que a gente ama. Só que é normal a gente pensar diferente dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos sogros, das nossas sogras, das outras gerações, até às vezes do nosso irmão, que é uma geração parecida com a gente. Tá tudo bem, cada um pensa de uma forma e cada um sonha de uma forma. Então, nem sempre as críticas e as sugestões são para destruir a gente, só porque aquela pessoa pensa de forma diferente e ela tá tentando dar o melhor que ela tem para você. Só que às vezes a gente não tá no momento de ouvir essas opiniões diferentes. E se você não consegue falar: poxa, olha, eu sei que você me ama, eu sei que você tá tentando me ajudar, mas eu não consigo agora nesse momento, só pede pra ir no banheiro, diz que você precisa sair, sei lá, evita o confronto, mas você não é obrigada a guardar tudo pra você, sabe? A minha maior dica, eu acho que é a que eu dei no começo do vídeo, que é: ouça o máximo que você puder, pesquise o máximo que você puder, conheça o máximo que você puder, se muna, existe essa palavra? Sei lá eu, mas obtenha bastante informação, o máximo de informação que você puder, e a partir disso, quando você estiver cheia de informação, escolha o que você quer fazer, o que você não quer fazer, o que é válido pra você, o que não é válido pra você, que aí eu acho que você vai ter mais confiança do que você tá fazendo, sabe? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Como eu falei, comente aqui embaixo sobre a sua dica. O que você passou e que eu não falei, qual a dica que você daria, o que você acha que é importante saber antes de ter um neném, para uma mamãe de primeira viagem, para as outras mamães também, de primeira, segunda, terceira, porque cada gestação é uma gestação, né? Então, até o próximo vídeo.